Você conhece o credo. Você o recita com fé, declarando aquilo em que você acredita. Mas e se eu te disser que esta é a oração mais mal compreendida da história? E se eu te disser que a versão que você conhece é um mapa, mas que os apóstolos tinham a chave? Eles não apenas declaravam sua fé no poder de Deus, eles usavam o credo como um código de ativação para despertar o poder de Deus dentro deles. Este é o credo invertido. Não é uma declaração sobre um Deus distante, é um decreto sobre o Deus que habita em você. Não é sobre acreditar na ressurreição que um dia virá, é sobre comandar a ressurreição da sua vida financeira, aqui e agora. Esta é a ferramenta que os primeiros pilares da fé usavam para manifestar o impossível, a oração que não pede, mas que toma posse. Eu sei exatamente como você se sente. Você crê, você tem fé, mas a sua conta bancária parece não acreditar. Você declara poder, mas as suas dívidas declaram guerra. Existe um abismo entre a sua fé e a sua realidade material. É porque te ensinaram a ser um espectador da fé, quando você nasceu para ser o protagonista do poder. Hoje, o seu protagonismo começa. Antes de ressuscitarmos a sua vida financeira, você precisa entrar na Arca da Aliança. O nosso aplicativo Riqueza e Prosperidade Divina é o nosso tesouro, onde eu entrego diariamente as chaves do reino para você. Sua primeira missão de poder, assim que este decreto terminar, é baixar o aplicativo, cujo link está no primeiro comentário. Mas para que o céu reconheça a sua nova identidade, você precisa declará-la agora. Comente com a autoridade de quem acorda para o poder. Eu ativo o meu credo de poder e riqueza. Após declarar, sele sua nova identidade com o like de poder. Inscreva-se no canal e ative o sino da ressurreição. Agora, esqueça tudo o que você sabia. Respire fundo. Sinta o poder que sempre esteve aí adormecido. É hora de inverter o fluxo. É hora de decretar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, mas a mentira da distância acabou. Eu não creio nele como uma força externa, um rei em um trono distante que talvez me ouça. Eu o reconheço como a força que pulsa no meu sangue, como o poder que brilha no meu DNA espiritual. A sua onipotência não é um atributo dele, é a minha herança de primogenitura. Eu sou um com o Pai, não em teoria, mas em prática. O mesmo poder que disse, haja luz, e a luz se fez. É o mesmo poder que agora flui através das minhas palavras. Portanto, a minha identidade de criatura, de servo, de pedinte, morre neste exato momento. Eu a renuncio. Eu a queimo no fogo da revelação. Eu não sou mais um espectador passivo do universo. Eu sou um arquiteto da minha realidade. Eu assumo a minha posição de direito como um co-criador do céu e da terra. O meu Pai cria através de mim. A sua vontade se manifesta através da minha boca. A minha palavra se torna a caneta com a qual a nova história da minha vida é escrita. E com esta autoridade de co-criador, eu me levanto agora como o mestre do meu próprio universo. Eu olho para o céu que pairava sobre a minha cabeça, este céu cinzento de preocupação, estas nuvens carregadas de ansiedade, esta tempestade constante de más notícias. E eu digo a ele, basta, eu não te aceito mais. Com as minhas próprias mãos de poder, eu desfaço agora este céu de miséria. Eu rasgo este véu de escuridão e o lanço no abismo do esquecimento. No lugar deste céu de trevas, eu crio o meu novo firmamento. Eu decreto um céu de um azul safira tão intenso que a dúvida não suporta olhar. Eu decreto um sol de ouro líquido que nunca se põe, irradiando calor, vida e oportunidades incessantes sobre mim. As nuvens que agora se formam não são de chuva, são de bênçãos. E a tempestade que se aproxima não é de problemas, é uma chuva de piques inesperados, de contratos assinados, de portas se abrindo. Eu olho para a terra que se estendia sob os meus pés, esta terra seca, rachada, estéril.
esta terra de dívidas onde nada florescia, onde cada semente de esforço morria antes de germinar. Eu vejo as rachaduras das contas não pagas, o pó da humilhação, a paisagem desoladora de uma conta bancária no vermelho. E com a autoridade de quem manda na matéria, eu decreto: esta terra está morta e sepultada, e no lugar dela eu crio a minha nova terra, uma terra fértil, adubada com o favor divino, irrigada pelos rios da providência. Uma terra que não produz espinhos de preocupação, mas que mana ouro e oportunidades. Cada passo que eu dou nesta nova terra ativa uma fonte de riqueza. Cada ideia que eu planto neste solo sagrado não se torna uma árvore, se torna uma floresta de lucro. Eu não sou mais um agricultor que depende da chuva. Eu sou o Senhor da terra que comanda os rios. Eu não sou mais um garimpeiro que procura por uma pepita de sorte. Eu sou o dono da mina de onde brotam diamantes de oportunidades todos os dias. O meu céu e a minha terra foram refeitos pelo poder da minha palavra. A velha criação, o velho mundo onde a escassez era a lei, foi desintegrado. Eu inauguro agora o meu novo Éden pessoal, o meu reino particular de abundância, onde a única lei que existe é a lei da multiplicação, onde a única força que governa é a força da minha fé em ação. A separação entre o espiritual e o material acabou. O poder do céu agora obedece às minhas ordens na terra. O que eu decreto com a minha boca, a matéria é forçada a obedecer com a sua forma. Eu sou o elo perdido, eu sou a ponte, eu sou o portal através do qual a riqueza do invisível se torna a realidade do visível. O tempo da espera terminou, o tempo da esperança passiva foi aniquilado, o tempo da criação ativa começou. Eu não espero mais pelo milagre, eu sou a fábrica de milagres. Eu não peço mais pela mudança, eu sou o agente da transformação. O poder está em mim, o poder é meu, e eu o uso agora. A minha realidade antiga, com suas leis de limitação e suas sentenças de fracasso, não tem mais jurisdição sobre mim. Eu me emancipei, eu me graduei, eu ascendi a uma nova dimensão de existência, onde a prosperidade não é um evento, é o meu estado natural de ser. Se você também sente o poder de co-criador despertando em suas veias, se você sente o seu céu e a sua terra sendo refeitos neste exato momento, cele este decreto de poder inaugural. Comente com a autoridade de quem segura a caneta do próprio destino. Eu sou co-criador e estou refazendo o meu mundo agora. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Mas hoje o véu da ilusão se rasga. A mentira de que Ele está lá e eu estou aqui, separados por uma galáxia de indignidade, morre agora. O segredo que os apóstolos guardaram às 7 chaves não é que Cristo vive, mas que a centelha dele, a semente do seu poder, a assinatura da sua glória vive e pulsa dentro de mim. Não como uma metáfora poética, mas como uma realidade biológica e espiritual. Eu entendo agora que eu sou um filho do mesmo Pai. Eu não sou um órfão espiritual esperando por migalhas. Eu sou um herdeiro de primeira classe, com acesso irrestrito à sala do trono e ao cofre do tesouro. A glória de Cristo não foi feita para a minha admiração distante. Ela foi feita para a minha manifestação presente. Eu não olho para a glória. Eu visto a glória como um manto de poder e autoridade. Portanto, a minha antiga identidade de servo do destino é pulverizada neste exato instante. O meu contrato de escravidão com as circunstâncias, com a má sorte, com o é assim mesmo, está oficialmente rescindido, queimado e suas cinzas sopradas ao vento. Eu não sou mais um barco à deriva no oceano do acaso. Eu sou a tempestade que define a direção das ondas. Eu não sou mais um empregado mal pago na empresa da vida, esperando por um aumento que nunca vem. Eu sou o CEO do meu futuro, o presidente do meu destino, o acionista majoritário da minha própria realidade. Eu demito a dúvida, eu demito o medo, eu demito a procrastinação.
e eu me contrato com um salário de abundância infinita para o cargo de Senhor da minha realidade. E como o novo Senhor, eu não peço permissão, eu não espero por uma vaga. Eu caminho com a autoridade de quem é dono do lugar em direção ao meu trono. Um trono que não me foi dado, mas que eu tomo posse pela força da minha identidade revelada. Um trono forjado não de ouro, mas de pura consciência e poder de decisão. Eu me sento neste trono. Eu sinto o poder fluindo através de mim, e eu pego em minhas mãos o cetro do meu futuro. Um cetro forjado não de madeira, mas da minha vontade inabalável. E com este cetro eu aponto para a minha vida e dou o meu primeiro decreto real. Uma ordem que ecoa por todo o universo e força a realidade a se curvar. O meu primeiro decreto como rei é escravidão financeira. Você está banida do meu reino para sempre. Dívida, eu te condeno ao exílio. Falta, eu te sentencio à morte. Preocupação, eu te aprisiono nas masmorras do esquecimento. O meu reino é um reino de paz, poder e prosperidade, e a minha palavra é a lei. Se você também sente o peso da coroa se ajustando em sua cabeça e o poder do cetro pulsando em suas mãos, cele a sua coroação e o seu primeiro decreto real agora. Comente com a autoridade de um monarca que acaba de assumir o poder. Eu assumi o trono e a escassez está banida do meu reino. Ele que padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado, morto e sepultado. Mas hoje este não é mais ele, sou eu que padeci sob o poder da humilhação, eu que fui crucificado pelas dívidas, eu que fui morto em meus sonhos e sepultado pela desesperança. Mas este eu, sofredor, este eu, vítima, este eu que aceitava a miséria, eu o mato e sepulto agora. Eu declaro a morte da minha antiga identidade de escassez. Ele desceu à mansão dos mortos, mas hoje sou eu que desço, e não com medo, mas com a autoridade de um arqueólogo divino. Eu desço agora com a lanterna da minha consciência acesa, à mansão da minha própria mente, ao porão das minhas memórias. A este lugar escuro e empoeirado, onde eu guardei os meus maiores tesouros por medo de que fossem roubados. A missão de resgate começou. O primeiro tesouro que eu encontro é um baú de carvalho, pesado, trancado com o cadeado do impossível. Eu o arrebento com a força da minha decisão, e dentro eu liberto cada sonho que foi aprisionado. Meus sonhos de riqueza, de paz, de sucesso, eles não estão mortos, estavam apenas adormecidos. Eu sopro neles o fôlego da vida e os libero. Vão, meus sonhos, manifestem-se, o vosso tempo de cativeiro acabou. Eu avanço mais fundo e encontro correntes, muitas correntes presas às paredes do meu subconsciente. São as correntes de cada não que eu ouvi. Você não pode, você não consegue, você não merece. Correntes forjadas com as palavras dos outros e com a minha própria aceitação. Mas hoje eu não sou mais um prisioneiro. Eu sou o libertador. Com o martelo da minha nova identidade, eu quebro cada uma dessas correntes. O som da libertação ecoa pela minha alma. Eu sou livre. Em um canto escuro, eu vejo uma pilha de projetos, de plantas, de mapas de tesouro. São todos os meus planos que foram abandonados por medo. O medo de falhar, o medo de ser julgado, o medo do sucesso. Eu os pego, um por um. Eu limpo a poeira da procrastinação e eu os declaro reativados. Cada plano, cada ideia, cada projeto. Eu os trago de volta à vida sob o meu novo reinado de coragem. E no centro do porão eu encontro a fonte de todo o poder, a minha própria força que estava cativa nas trevas da dúvida. Ela não estava morta, estava apenas enterrada viva sob camadas de autossabotagem. Eu estendo a minha mão, eu a toco, e ela desperta como um sol interior. Eu a trago à luz, e a sua energia agora inunda cada célula do meu ser. Eu sou a força, eu sou o poder, eu sou a luz. A minha expedição foi um sucesso.
O porão da minha mente não é mais uma masmorra de sonhos mortos, é a minha sala do tesouro. Eu não sou mais um prisioneiro da minha própria história. Eu sou o herói que resgatou a si mesmo. O meu passado não me define mais. Ele agora me serve como um testemunho do meu poder de transformação. Se você também desceu ao porão da sua mente e está pronto para trazer todos os seus tesouros para a luz, cele esta missão de resgate agora. Comente com a autoridade de quem se libertou das próprias correntes. Eu resgatei a minha riqueza interior e a trago para a luz agora. Ressuscitou ao terceiro dia, mas essa foi a história dele. Uma prova para o mundo. A minha história é diferente. O meu pai não precisa de 3 dias para me provar o seu poder, porque eu não sou um espectador, eu sou um filho. A mentira do tempo, a tirania do depois, a procrastinação divina, tudo isso morre agora. A minha ressurreição não é um evento futuro, é um decreto presente. Ela não precisa de uma contagem regressiva. Ela acontece neste exato instante, na velocidade do meu comando. Eu não espero, eu ordeno, eu ressuscito agora. Eu me viro para o cemitério da minha vida financeira. Este vale de ossos secos, onde jazem os meus negócios que faliram, os meus empregos que perdi, a minha sorte que foi assassinada pela dúvida. Eu vejo o túmulo da minha conta bancária, frio, selado, com o epitáfio sem fundos. E com a autoridade de quem tem o poder sobre a vida e a morte, eu grito com a voz de um trovão: vida financeira, levanta-te e anda. Negócios, respirem. Oportunidades, abram os olhos. Sorte, saia deste túmulo. Eu não estou sugerindo, eu estou comandando. A força vital do universo agora inunda cada área morta da minha vida. E a pedra, aquela pedra gigantesca que selava o meu sepulcro, a pedra do você não consegue, a pedra da opinião alheia, a pedra da culpa pelos erros do passado, a pedra da burocracia que trancava os meus caminhos. Eu não vou tentar empurrá-la com a minha força limitada. Eu convoco os anjos da ressurreição e eu ordeno: removam a pedra, que a vossa força celestial role esta barreira para longe, para tão longe que ela caia no abismo do esquecimento e nunca mais seja vista. O caminho para a minha riqueza está desobstruído, e no momento em que a pedra é removida, a luz entra e a ressurreição se torna visível. O meu celular, que estava mudo, começa a vibrar com notificações de Pix que eu não esperava. A minha caixa de e-mails, que era um deserto, se enche com propostas de negócios que pareciam impossíveis. Aquele cliente que sumiu ressurge com um pedido ainda maior. Aquele parente que devia dinheiro aparece para quitar a dívida com juros. Isto não é sorte, é a matéria obedecendo ao meu comando de ressurreição. E o que se levanta não é um zumbi, não é a minha antiga vida financeira, fraca e doente. O que ressuscita é uma nova criação, uma vida financeira com um corpo glorificado, imune às doenças da má gestão, vacinada contra o vírus da dúvida, com uma força titânica para atrair e multiplicar recursos. É uma vida que não apenas caminha, mas que corre na velocidade dos meus sonhos. Se você também ouviu o som da pedra rolando e vê a sua vida financeira se levantando do túmulo, sele este milagre agora. Comente com a autoridade de quem testemunhou o impossível. A pedra foi removida. Minha riqueza ressuscitou agora. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E hoje a história se repete, mas o protagonista sou eu. A ascensão não é uma memória, é um comando. Eu decido agora me desconectar da gravidade da miséria. Eu aciono os propulsores da minha fé e inicio a minha decolagem. Eu não peço para subir, eu subo por direito e por decisão. Eu me elevo acima da névoa tóxica da preocupação diária, acima das nuvens carregadas de boletos, acima da tempestade de más notícias. Eu atravesso a atmosfera da limitação humana e adentro a estratosfera da consciência divina. Aqui em cima, o ar é rarefeito, mas é puro, é leve, é o ar da certeza absoluta.
Eu me elevo acima do problema. Lá de baixo, a dívida parecia uma montanha intransponível. Daqui de cima, eu vejo que ela é apenas um grão de areia em meu vasto reino de possibilidades. Eu me elevo acima do medo. Lá de baixo, ele era um monstro gigante que me paralisava. Daqui de cima, eu vejo que ele não passa de uma sombra projetada, sem substância, sem poder real sobre mim. Eu não sou mais um soldado lutando nas trincheiras, sujo de lama, com a visão limitada ao próximo obstáculo. Eu sou o general no topo da colina, com o mapa completo do campo de batalha. Eu vejo a movimentação do inimigo antes que ele se mova. Eu vejo a rota da vitória antes mesmo de dar o primeiro passo. A minha perspectiva não é mais a da vítima, é a do estrategista. E eu continuo subindo até alcançar o meu lugar de direito. Eu me sento no trono da minha consciência, este lugar sagrado que é a embaixada do céu dentro de mim. E estar à direita do Pai não é uma questão de localização, é uma questão de alinhamento. Significa que a minha vontade e a vontade dele se tornam uma só. Significa que o seu poder ilimitado agora flui através do meu poder de decisão limitado, tornando-o ilimitado também. Deste trono, deste posto de comando, eu não vejo mais a minha vida com os olhos do medo, mas com os olhos do poder. Eu vejo o meu passado não como uma lista de fracassos, mas como uma série de treinamentos que me fortaleceram para este momento. Eu vejo o meu presente não como uma crise, mas como o ponto de virada da minha história. E eu vejo o meu futuro não como uma incerteza, mas como uma tela em branco onde eu pinto a minha obra-prima de abundância. A partir deste trono, a minha perspectiva de vitória não é mais uma esperança, ela é a própria ferramenta de criação. Eu não espero ver a vitória para crer. Eu vejo a vitória a partir daqui, deste lugar de poder. E a minha visão é a ordem que força o universo a materializá-la. Eu não sou mais um passageiro da realidade. Eu sou o piloto. Se você também sente a sua consciência se elevando acima da tempestade e está pronto para se sentar no trono de onde se comanda a vitória, cele a sua ascensão agora. Comente com a autoridade de quem assumiu o posto de comando. Eu subo ao meu trono e governo a minha riqueza a partir de agora, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, e hoje o tribunal celestial está em sessão, e o juiz sou eu. Eu não peço justiça, eu sou a justiça. Eu visto a toga do discernimento divino, eu me sento na cadeira do poder supremo e bato o martelo da autoridade inquestionável. O silêncio se instala no universo. O julgamento final da minha realidade financeira começou. Eu convoco ao banco dos réus os mortos, todos os aspectos da minha vida que geram morte, estagnação e decadência. E o primeiro réu a se apresentar, tremendo sob o peso da minha luz, é a mentalidade de pobreza. Eu a acuso do crime de alta traição contra a minha identidade real. A acuso de me vender por 30 moedas de dúvida, de me fazer acreditar que eu era um escravo quando nasci para ser rei. Suas mentiras acabaram. Eu a julgo culpada e a condeno à morte eterna na fornalha da minha nova consciência. O próximo réu é a crença de não merecimento, este fantasma que se alimenta da minha culpa e sussurra que a riqueza é para os outros, não para mim. Eu a acuso do crime de fraude espiritual, de falsificar a minha certidão de nascimento de herdeiro. Eu a julgo culpada e a condeno ao exílio perpétuo no deserto do esquecimento. E por fim, eu chamo a ré mais sorrateira, a semente do fracasso. Esta semente maldita plantada em mim por palavras, por traumas, por experiências passadas, ela que sempre brotava no momento da minha vitória, sabotando o meu sucesso. Eu a acuso do crime de conspiração contra o meu reinado, e eu não a condeno, eu a anulo, eu declaro que ela nunca existiu. Eu reescrevo a minha história e a apago de cada capítulo. Agora, eu convoco as testemunhas de acusação que se tornarão os herdeiros do reino, os vivos.
Eu chamo à frente toda ideia de riqueza que foi aprisionada pela tirania do medo. Eu a declaro inocente de toda a acusação de ser ambiciosa demais. Eu a liberto de sua cela e a coroo como minha nova conselheira. Eu chamo toda oportunidade de crescimento que foi acorrentada pela procrastinação. Eu a declaro inocente de ser arriscada demais. Eu quebro suas correntes e a nomeio general do meu exército de expansão. E finalmente eu convoco toda a fonte de abundância que foi represada pela mentalidade de escassez. Eu a declaro inocente de ser boa demais para ser verdade. Eu destruo a represa e ordeno que as suas águas corram livres, inundando o meu novo reino com um tsunami de prosperidade. O julgamento terminou. O martelo divino bate na mesa do universo e o som ecoa pela eternidade. O veredito final foi dado, a minha pobreza está condenada e executada, e a minha riqueza, antes prisioneira, é declarada não apenas inocente, mas soberana. Ela não precisa mais se esconder, ela não precisa mais pedir permissão. Ela está livre para se manifestar em toda a sua glória, poder e magnitude aqui e agora. Se você também se sentou na cadeira do juiz, condenou os seus inimigos e libertou a sua riqueza, cele o seu veredito divino agora. Comente com a autoridade do martelo que encerra a questão. O julgamento acabou. Minha riqueza foi declarada soberana. Creio no Espírito Santo, mas a crença passiva morreu. Hoje eu não apenas creio, eu o ativo como o meu conselheiro-chefe, o meu sócio majoritário, o CEO divino da minha existência. O Espírito Santo não é uma pomba mansa, ele é um leão de sabedoria. Ele não é um sussurro, é um trovão de clareza que despedaça a confusão e a dúvida. Eu abro as comportas da minha alma e dou a ele acesso irrestrito ao trono da minha mente. A partir de agora, a minha intuição não é mais um palpite. Ela é uma certeza absoluta. Ela é a voz do Espírito da riqueza falando diretamente comigo. Ele é o meu GPS celestial, que me desvia das ruas sem saída da escassez e me guia pelas autoestradas secretas da abundância, mostrando-me atalhos para a riqueza que os olhos comuns não podem ver. Ele é o meu estrategista de guerra. Antes de eu tomar qualquer decisão, eu o consulto. E ele me mostra o mapa do território inimigo. Ele aponta as armadilhas, revela as fraquezas dos meus adversários e me entrega o plano de batalha perfeito para garantir a minha vitória antes mesmo de o combate começar. Eu me recuso a dar mais um passo sozinho. Cada decisão, seja ela grande ou pequena, passa agora pelo conselho do meu sócio divino. Que negócio fechar? Ele me dirá. Em que investir? Ele me mostrará. De quem me afastar? Ele me alertará. A minha vida se torna uma sequência ininterrupta de decisões geniais, porque a minha mente está conectada à mente do Criador do Universo. Eu abro agora os meus ouvidos espirituais. Eu ordeno que todo o ruído do mundo, o barulho do medo, as vozes da crítica, a estática da dúvida, sejam silenciados. E eu sintonizo o meu ser na única frequência que importa, a frequência da sabedoria do Espírito Santo. Eu me torno um mestre em decifrar os seus sinais, em entender os seus sussurros, em obedecer aos seus comandos. Eu não preciso mais de gurus, eu não preciso mais de conselheiros financeiros. Eu tenho o maior especialista em riqueza do universo morando dentro de mim, trabalhando em meu favor, 24 horas por dia, em tempo integral e sem cobrar honorários. A sua única comissão é a minha vitória. As decisões de R$1 milhão não são mais um sonho, são o meu novo padrão. Cada insight que ele me dá vale ouro. Cada porta que ele abre para mim leva a tesouros. Cada pessoa que ele coloca no meu caminho é um anjo disfarçado com uma proposta irrecusável. A minha mente se torna uma antena parabólica, captando as ideias mais brilhantes, as soluções mais inovadoras, os conceitos mais lucrativos que estão flutuando na mente de Deus.
esperando por alguém com a coragem de ativá-los. E essa pessoa sou eu. Eu me torno um oráculo da prosperidade. As pessoas olharão para mim e se perguntarão qual é o meu segredo. E o segredo é que eu parei de operar com a minha sabedoria limitada e me tornei um canal para a sabedoria ilimitada do espírito da riqueza. Minha vida não é mais guiada pela lógica, mas pela revelação. Não mais pelo medo, mas pela inspiração. Não mais pela necessidade, mas pela oportunidade. Eu sou um com o Espírito da verdade, e a verdade é que eu nasci para ser extraordinariamente rico. A minha genialidade não é minha, é dele. O meu sucesso não é meu, é dele. A minha riqueza não é minha, é dele se manifestando através de mim. E por isso, ela não tem limites, ela não pode ser parada, ela não pode ser roubada. Se você também está pronto para demitir a dúvida e contratar o Espírito Santo como o CEO da sua vida financeira, sele este decreto de poder agora. Comente com a autoridade de quem tem o melhor sócio do universo. Espírito Santo, assuma o comando da minha riqueza agora, na Santa Igreja, na comunhão dos santos. Mas hoje eu entendo a inversão de poder. A verdadeira comunhão não é uma assembleia de sofredores, mas um conselho de administração de bilionários celestiais. E hoje eu não peço para entrar. Eu tomo o meu assento de direito nesta mesa. Eu declaro a minha comunhão com os santos da riqueza, com os titãs da fé, que não apenas acreditaram, mas que dominaram a matéria. Eu me conecto agora à mente estratégica de Abraão, o pai de nações, o homem que não via um deserto, mas um reino. Eu recebo dele a sua ousadia para conquistar territórios que os outros julgam impossíveis. Eu recebo a sua fé que chama à existência aquilo que não existe. A minha mente se torna um campo de treinamento abraâmico, onde eu aprendo a olhar para o nada e a comandar a manifestação da abundância. Eu me conecto agora à sabedoria infinita de Salomão, o rei mais rico que já existiu, o homem para quem o ouro era como pedras nas ruas. Eu não peço a sua riqueza, eu recebo a sua mente. A sua capacidade de resolver problemas complexos com uma clareza divina. A sua habilidade de atrair rainhas e reis, negócios e tributos de todas as partes do mundo. A minha mente se torna um templo de sabedoria salomônica, onde cada decisão é uma obra-prima de lucratividade. Eu me conecto agora à resiliência e à visão de José do Egito, o escravo que se tornou governador, o homem que não via uma crise, mas uma oportunidade de reinar. Eu recebo dele a sua genialidade para administrar, a sua capacidade de interpretar os sonhos do mercado, de estocar nos tempos de fartura e de se tornar indispensável nos tempos de vacas magras. A minha mente se torna o celeiro de José, sempre preparada, sempre um passo à frente, sempre transformando o caos em poder. Eu não estou mais sozinho na minha jornada. Eu tenho os melhores mentores que o dinheiro não pode comprar. A ousadia de Abraão, a sabedoria de Salomão e a estratégia de José agora formam a minha nova diretoria. Eles se sentam à mesa da minha consciência e me aconselham em cada passo. Eu não opero mais com a minha força, mas com a força combinada dos maiores CEOs da história da fé. Eu recebo agora o manto deles. Não um pano, mas uma transferência de unção, de poder, de autoridade. Eu sinto o peso do manto da ousadia de Abraão sobre os meus ombros. Eu sinto a clareza do manto da sabedoria de Salomão sobre a minha mente. Eu sinto a segurança do manto da estratégia de José sobre o meu futuro. Eu estou vestido para reinar. Se você também está pronto para se sentar à mesa com os titãs e receber o manto dos santos da riqueza, cele a sua iniciação neste conselho de poder agora. Comente com a autoridade de quem foi aceito na comunhão dos reis. Eu recebo o manto da riqueza e me sento à mesa com os reis.
na remissão dos pecados, e hoje eu decreto a remissão total de todos os meus pecados financeiros. Eu me perdoo por cada centavo mal gasto, por cada investimento ruim, por cada oportunidade perdida. Eu me liberto agora da âncora da culpa, que me mantinha preso no fundo do oceano da escassez. Eu estou limpo, eu sou digno, eu estou pronto para receber na ressurreição da carne, e esta é a chave final. A ressurreição não é uma promessa para o futuro, é um comando para o presente. É a ressurreição na matéria, no aqui e agora. Eu ordeno a ressurreição do meu saldo bancário. Eu ordeno a ressurreição das minhas vendas. Eu ordeno a ressurreição da minha carreira. O que estava no mundo das ideias agora se torna carne, se torna ouro, se torna real, na vida eterna. Amém. E a minha vida de riqueza eterna não começa depois da morte. Ela começa agora. A minha eternidade de abundância, de paz financeira, de prosperidade sem fim, foi inaugurada neste exato momento. Este é o meu novo estado de ser. Amém. Você sentiu o poder, a estrutura da sua realidade foi alterada, o seu DNA espiritual foi reescrito. Você não é mais um crente, você é um criador, mas uma ressurreição tão poderosa precisa ser nutrida. O seu compromisso é o que vai manter esta nova vida vibrando. Volte aqui por 3 dias seguidos. Cada retorno será um sopro de vida na sua nova realidade financeira. E compartilhe este decreto de ressurreição com 3 pessoas que estão sepultadas pelas dívidas e precisam ressuscitar com você.